O Natal está chegando, falta pouco. Nós vivemos agora o momento do advento, esperando Jesus nascer. E como já vimos em vários de nossos vídeos, liturgicamente falando, Jesus está realmente nascendo. Não se trata de um teatro, não se trata de uma mera recordação de fatos passados. Jesus também está fazendo aniversário enquanto homem. Ele se encarnou, se rebaixou à condição de ser humano para assumir a nossa humanidade, pagar o preço da nossa liberdade, apagando os pecados presentes, passados e futuros de todos os homens através do sacrifício da sua vida divina. Porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina com natureza humana e divina. Seu sacrifício tem valor eterno e por isso paga a ofensa à divina majestade, a ofensa que os homens provocaram com o primeiro pecado, com o pecado dos primeiros pais e assim por diante, com os demais pecados, a majestade divina de Deus Pai. Desculpe a redundância. Mas como isso ocorre? Como, Marcos, nós estamos vivendo realmente o nascimento de Jesus Cristo? Tem alguma coisa que a minha razão pode tocar para que eu possa entender essa situação? Porque, meus irmãos, somente assim nós vamos compreender a importância do Natal. É Jesus, Deus, homem, é o Verbo divino que se encarnou e assumiu a nossa humanidade. Isso é maravilhoso. É a maior novidade do cristianismo. Deus nos ama tanto que assumiu a nossa condição. Sendo Criador, assumiu a condição de criatura, não sendo criatura. Jesus é Deus e sempre existiu, mas é igual a nós em tudo, porque assumiu a natureza humana, exceto no pecado. Para entender essa questão, porque nós vivemos de novo o nascimento de Cristo, mas não é uma repetição, nós atualizamos este acontecimento, nós estamos vivendo aquele nascimento de mais de 2000 anos atrás. Quando participamos da missa, nós atualizamos o sacrifício de Jesus Cristo e ele está realmente acontecendo sem ser repetido. Quando acontecimentos que envolvem Jesus Cristo são realizados liturgicamente, isso se dá pelo milagre, por um prodígio extraordinário de Deus, por um milagre. No entanto, além da fé que alcança esta questão, ainda sem compreender totalmente, existe a razão. Quando eu, Marcos, faço aniversário, eu sou um ser humano, correto? Quando eu faço aniversário dia 12 de agosto. E a minha existência está ancorada num lapso histórico, num lapso temporal. Porque eu sou homem apenas. E a minha alma humana teve um início. Foi criada pelo próprio Deus. Então, este acontecimento é meramente humano. Porque o ser humano é a conjunção do corpo material com a alma espiritual. Se eu não tivesse corpo espiritual desde a minha criação, não seria homem, eu seria um anjo. No caso de Deus, precisamente, especificamente, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por isso é importante nós conhecermos os dogmas da nossa fé, as certezas da nossa fé, que são reveladas pelo próprio Senhor Jesus, e a Santíssima Trindade é uma delas, quando ele diz para os apóstolos que batizem as pessoas, as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, de uma forma bem sucinta, ele reúne vários ensinamentos que ele deu sobre a Santíssima Trindade e nos apresenta de uma forma bem clara Deus que é uno e trino. Deus que é um só em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus, voltando a falar sobre a questão do tema do vídeo, quando Jesus
acontece quando atos de Jesus são realizados na história, não são atos completamente ou simplesmente humanos. Não, porque como a gente acabou de ver, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. Assim que Jesus nasce no ventre da Virgem Maria, esse nascimento não é só de um ser humano. É Deus que, enquanto homem, nasce. E nós sabemos que Deus sempre existiu, mas em condição humana, ele está nascendo. Não é somente Jesus homem que nasce, é Deus encarnado que nasce. Então é um ato humano, mas também um ato divino. E você pode colocar aí em todas as realizações de Jesus Cristo ao longo da história, enquanto Deus e homem. Se é um ato humano e um ato divino, este ato não fica somente ancorado no lapso temporal, no lapso histórico, como um ato humano, simplesmente. Porque além de ser um ato humano, é um ato divino. E Deus ultrapassa a história da humanidade. Deus sempre existiu. Deus é eterno. E Jesus é Deus. Nós chamamos na teologia de atos teândricos. Teo de Deus e andro de homem. Os atos de Jesus, seu nascimento, a realização dos sacramentos, sua ressurreição, sua morte, são atos teândricos, atos divino-humanos. Eles estão ancorados na história, mas ultrapassam a história porque são divinos. Por isso, quando a gente comemora o Natal, vamos comemorar daqui a alguns dias, não se trata de um fato histórico do passado, mas um ato que ultrapassa a história humana, porque também é um ato divino, é um ato teândrico. Portanto, está realmente acontecendo sem se repetir. Porque é como um ato que está, como já dito, ancorado na história, mas como uma pedrinha que é jogada num lago. Ele faz aquele primeiro mergulho, mas ele ressoa, né, sobre o lago, podemos dizer assim. Esse acontecimento ressoa, ultrapassa a história humana e perpassa as épocas, porque é um ato também divino. Portanto, meus irmãos, nesse Natal, Jesus está realmente nascendo e devemos viver este nascimento de Jesus comemorando a encarnação do Verbo de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.